Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai falar da penúltima aplicação de integral que a gente vai ver, que é a noção de comprimento de arco, tá? Então, do que se trata essa questão de comprimento de arco? A ideia é que você pega a sua curva num certo intervalo, então tem essa curva azul aqui representada y igual a x, representada aqui no intervalo de um A até um certo B. E o que a gente gostaria de calcular é o comprimento da curva em si. É como se você pegasse essa sua curva azul e esticasse ela. Pensa que essa curva azul é como se fosse uma corda que você pudesse esticar e medir o comprimento dela. Então é isso que a gente quer calcular. Tá? É o comprimento da curva. Olha, se você pudesse medir, pegar o comprimento dessa sua curvazinha aqui azul, esticar e botar uma trena do lado, qual seria o comprimento dela? E aí, é claro, como tudo a gente tem feito nessa parte de integração, qual é a ideia? A ideia, como sempre, é você pegar o seu intervalo, dividir em intervalos iguais e fazer aproximações, certo? E aí, é claro, a gente vai depois aumentar a quantidade desses intervalos, jogar isso para o infinito, aplicar um limite, vai aparecer uma integralzinha e o mundo vai ser bonito, certo? Então, como é que a gente vai aproximar o comprimento da curva? Na verdade, a aproximação já está representada aqui nessa figura. A gente, é claro, gostaria muito de calcular o comprimento da curva aqui tomando a parte azul, né? Mas o que é que a gente faz? A gente vai aproximar por segmentos de reta. Então, eu pego pontos de amostragem, né, que são os pontos definidos aqui pelos meus segmentos, né, de tamanhos iguais, que daqui a pouco a gente vai chamar isso aqui de ΔX, como de costume. E entre esses pontos a gente vai ligar a segmentos de reta. Então, na verdade, a gente vai aproximar a curva azul pela soma desses segmentozinhos vermelhos aqui. Então, é isso que a gente vai calcular. São os comprimentos desses segmentos vermelhos, tá? Então, para aproximar o comprimento de arco, a gente vai somar esses segmentos vermelhos. E aí, quem olha a anotação do livro, ele usa sempre um L. O L é de length, né, que é o comprimento em inglês. Não sei se ajuda, mas é bom saber de onde vem essa nomenclatura estranha. Então, esse L é para dizer o comprimento da curva. Então, como é que a gente vai aproximar esse comprimento? Ou melhor, como é que a gente vai calcular ele exatamente? Na verdade, a gente vai somar os segmentos de PI menos 1 até PI. Então, a gente vai olhar qual é o comprimento desses segmentos e a gente vai somar isso de 1 até N, mas aí é aquela velha história. Você faz essa quantidade de segmentos tender a infinito. Ou seja, você faz esse ΔX tender a zero. E aí essa soma, né, dos segmentos, quanto mais próximo, quanto menor for esse ΔX, ou seja, quanto maior for o N, né, a quantidade de pontos que você vai ter, melhor vai ser a aproximação, né, da curva azul pela soma, né, dos segmentos vermelhos. E no limite, enfim, a gente tem a igualdade, certo? Então é isso que a gente tem que calcular. Mas, bom, como é que a gente vai calcular o comprimento desses segmentos, né? Como é que a gente vai sair daí e chegar no integral bonitinho? Primeiro, a primeira coisa a se lembrar é que a distância entre dois pontos então, a distância entre digamos que o seu ponto PI ele tem coordenada x e y, certo? E que o seu PI menos 1 ele tem coordenada x e menos 1, y menos 1. Então, digamos que
Bom, está aqui já representado na figura, eu vou aproveitar a figura só para relembrar vocês rapidamente a fórmula de distância, né, dos pontos. É só olhar o triângulozinho retângulo, né? Então aqui já está representado um PI menos 1, aqui a gente tem um PI. Então se você olhar para cá, você tem um triângulozinho retângulo. E essa distância D que você vai calcular é a hipotenusa de um triângulo retângulo, onde um cateto é o YI menos o YI menos 1, e o outro cateto é o XI menos o XI menos 1. Então, quem é essa hipotenusa? A sua distância ao quadrado vai ser a soma dos quadrados dos catetos, né? O velho teorema de Pitágoras. Então, isso aqui, então é aquela história, né? Daqui você tira aqui a distância, que é o que a gente está querendo, né? A distância, digamos assim, a distância I, né? Entre o I menos 1 e o I ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Tem um cateto que é o XI menos o XI menos 1 ao quadrado. O outro cateto é o YI menos o YI menos 1. Então, essa distância, né, entre dois pontos é a formulazinha de distância de dois pontos, né? É relativamente bem conhecida, eu só estou falando para quem eventualmente não tenha visto. É a raiz quadrada, né, dessa diferença dos x ao quadrado mais a diferença dos y ao quadrado, certo? Então essa distância é exatamente o comprimento do segmento aqui, ó, que a gente precisa colocar, tá? Então a gente vai ter o limite, quando n vai para infinito, da soma do i variando de 1 até n, dessa raiz de xi menos 1 ao quadrado, yi menos yi menos 1 ao quadrado. Certo? Formulazinha de distância de dois pontos. E aí a gente vai chamar isso aqui, né? A distância entre dois pontos quaisquer, a gente diz que vai ser sempre a mesma, né? A gente está dividindo em intervalos iguais, isso aqui vai ser Δx. Agora, a distância entre o y, a distância dos y, isso aqui vai variar, né? Isso aqui vai depender do y que você está. Certamente essa diferença aqui, né, dos y entre esses dois pontos não tem nada a ver com a distância entre esses y aqui dos próximos, né? Então, a gente vai chamar isso aqui de um ΔY, mas que depende da posição I, certo? Então, isso aqui a gente vai representar assim, olha, isso aqui vai ser a raiz quadrada de Δx, isso aqui é o mesmo para todo mundo, ao quadrado, mais o ΔY, que depende da posição, ao quadrado, certo? E aí aqui a gente vai usar uma espertezazinha que vem lá da parte de aplicações derivadas, que é o teorema do valor médio, não o de integrais, que a gente viu recentemente, né, mas o teorema do valor médio lá de derivadas mesmo. Para quem... Eu vou só fazer um rabiscozinho rápido, mas é só para relembrar, tá? Mas eu vou apagar em seguida. Então, o que dizia lá o teorema do valor médio na parte de derivação? Dizia que, olha, você olha aqui a inclinação, né, entre o ponto inicial e o ponto final de um certo intervalo, né, de uma curva contínua bonitinha. O teorema dizia que, então se esse aqui é um intervalo AB, e você olha a inclinação aqui desse segmento, né? Que é o que? A variação do y dividido por b menos a, né? Dividido pela variação do x. Se você olha a inclinação desse segmento, o teorema do valor médio diz que deve existir algum ponto C, talvez por aqui,
Esse aqui é um bom candidato. Existe algum ponto C em que a derivada vai ser igual, mas aí o que é a derivada? É aquela velha história, o coeficiente angular da reta tangente, a curva. Então existe algum ponto dentro do intervalo que vai ser paralelo ao segmento definido pelas extremidades, né? Então isso é o que diz o teorema do valor médio lá na parte de derivação. E é para ele que a gente vai recorrer, né? Então o que diz o teorema do... O teorema do valor médio diz que, deixa eu estar escrevendo de azul, ele diz que existe um C dentro do intervalo, e aí aqui a gente vai chamar, seguindo a notação do livro, existe um x e estrela, como ele chama. Isso esse A e esse B aqui, no caso, a gente vai estar aplicando o teorema do valor médio para cada I, tá? Então esse A e esse B, na verdade, vai ser aqui o xi menos 1 e o xi, tá? É um dos intervalos, é cada um dos intervalos aqui, tá? Nessa nossa aproximação. Então existe um xi estrela que está dentro do intervalo, aplicando o teorema do valor médio, né? xi menos 1, xi, tal que o teorema do valor médio se aplica. Ou seja, o que diz o teorema do valor médio? Diz que a derivada nesse xi, nesse ponto C, né, nesse xi, isso aqui tem que ser a variação do y, ora, mas a variação do y, se a gente está falando com respeito ao xi e xi menos 1, isso aqui vai ser exatamente o nosso ΔYi sobre o ΔX, tá? Ou seja, isso aqui diz pra gente que o ΔYi, isso aqui é exatamente a derivada no xi vezes ΔX, tá? Isso aplicando o teorema do valor médio dentro do intervalozinho de xi menos 1, xi, né? Nessa nossa interpretação. E aí, sabendo disso, a gente agora só vai substituir ali em cima para terminar nossas contas. Perdão, aqui está faltando um limite e uma soma, né? Isso aqui vai ser o limite quando n vai para infinito da soma do n de 1, perdão, do i de 1 até n dessa raiz, né? E a gente acabou de descobrir que esse ΔYi, na verdade, ele é a derivada, perdão, nesse xi estrela, que ele pode ser qualquer um, né? Aquela história, quando a gente está no limite. Então aqui a gente vai ter o limite quando n vai para infinito da soma do i variando de 1 até n. Então a gente tem raiz de ΔX ao quadrado, isso aqui a gente já tinha. O ΔYi ao quadrado eu vou substituir, tá? Então isso aqui vai ser a derivada no ponto xi estrela vezes o ΔX, isso aqui é o ΔYi, né? Tudo isso ao quadrado. Então vou fechar aqui esse parênteses aqui do teorema do valor médio e vou continuar aqui embaixo. Então a gente tem o limite quando n vai para infinito da soma do i variando de 1 até n. E aí, aqui, esse ΔX ao quadrado, aqui vai sair um ΔX ao quadrado também, que eu posso botar em evidência, né? Então vai ficar raiz de ΔX ao quadrado, que multiplica 1 mais f' de xi estrela, raiz. Então isso aqui é o limite quando n vai para infinito da soma do i variando de 1 até n. E aí esse ΔX ao quadrado a gente pode tirar da raiz. Então fica a raiz de 1 mais
Perdão, aqui faltou um quadrado, né? Porque os dois termos vão ao quadrado, né? E o parêntese aqui é fora, né? 1 mais a derivada ao quadrado delta x do lado de fora agora. Certo? E aí, se você tem uma expressão dessa, o limite da soma, você já está com a sua integralzinha. Certo? Então, essa é a fórmula para calcular o comprimento de uma curva. Certo? Então, o que você precisa? Aqui a gente vai precisar calcular uma integral em cima da derivada de f de x. Então, para isso, a gente certamente precisa que essa derivada seja uma função contínua no intervalo que a gente está querendo integrar, né? Isso é a hipótese necessária para a gente poder integrar. Se a derivada for contínua no intervalo de a até b, então o comprimento de a até b da curva vai ser essa integral de a até b da raiz de 1 mais o quadrado da derivada dx. Tudo bem? E o porquê a gente viu aqui rapidamente, né? O porquê que aparece essa fórmula. Então vamos lá fazer um exemplinho rápido. E depois vai ter um pouco mais complicado, tá? Então a gente tem essa curva, y2 igual a x ao cubo, ela está representada aqui, certo? E a gente quer calcular o comprimento dela do ponto 1 até o ponto 48, certo? Então é essa parte vermelha aqui. A gente quer calcular o comprimento desse arco aqui. É como se você pegasse essa parte vermelha, esticasse e medisse quanto é que isso vale, certo? Então o que a gente acabou de ver? Qual é a formulazinha para calcular o comprimento de uma curva? Olha, você tem que... Se eu quero calcular o comprimento da curva... E, bom, nesse caso, se eu for fazer em função de x, né? Então, eu vou fazer a integral. O x varia, né, de 1 até 4. Da raiz quadrada de 1 mais a derivada da função elevado ao quadrado dx. Bom, mas aí quem é a derivada dessa função? Então, a gente sabe que aqui é y2 igual a x ao... y2 igual a x ao cubo, certo? Então, a gente precisa calcular a derivada dessa função para colocar aqui, tá? Precisa calcular quem é a derivada de y com relação a x, certo? Agora, como a gente sabe que a gente está querendo calcular do intervalo de 1 até 4,8, a gente sabe que nessa porção a curva ela é toda positiva, certo? Então, daqui você tira que o y é aquela história, né? O y ele é mais ou menos a raiz quadrada, né, de x ao cubo, certo? Só que no intervalo que a gente está olhando, a gente só está interessado nos valores positivos de y, porque a gente sabe que nesse intervalo a função ela é positiva, certo? Então, a parte negativa não nos interessa, certo? Então, a gente está interessado só no y igual a mais a raiz quadrada de x ao cubo, que a gente também pode chamar isso aqui de y igual a x elevado a 3 meios, né? Isso é a mesma coisa de raiz quadrada de x ao cubo, tá? E o que a gente precisa é a derivada desse y com relação a x. E aí, como é que a gente faz a derivada? Aquela coisa, né? Traz o expoente e subtrai
e subtrai uma unidade, né? 3 meios menos 1 dá 1 meio, certo? Então é exatamente isso que a gente vai jogar aqui. A gente vai então calcular a integral de 1 até 4 da raiz quadrada. Bom, vou colocar um maiorzinho aqui. De 1 mais, quem foi a derivada? A derivada foi 3 meios vezes x elevado a 1 meio. Tudo isso aqui é a derivada, né? Isso é elevado ao quadrado. A gente tem que tirar essa raiz com relação a x, tá? Então, isso aqui, agora é só fazer continha. Acabou a brincadeira, então isso aqui vai ser a integral de 1 até 4 da raiz quadrada de 1 mais esse 3 meios vai virar 9 quartos. Esse x elevado a 1 meio, na hora que você elevar ao quadrado, vai ficar só um x aqui, né? dx. Tudo bem? E aí aqui a gente pode, para resolver essa integralzinha, uma substituição simples vai nos livrar dessa raiz aqui, né? Porque aqui só tem uma constante vezes x, mais uma constante, a derivada do que tem aqui dentro é só a dx, né? Então aqui a gente pode fazer uma substituiçãozinha simples. A gente pode dizer que o u é esse 1 mais 9 quartos de x, que diz pra gente que o du é 9 quartos de dx, né? Então, substituindo isso aqui de volta, a gente vai ter que o nosso comprimentozinho L, né, que a gente estava calculando, isso aqui vai ser a integral de... Bom, vamos logo substituir os integrandos, né? Então, o primeiro valor que o x tinha era 1. Então, na hora que você fizer 1 aqui, né, vai ficar 1 mais 9 quartos vezes 1. Então, esse 1 é 4 quartos. 4 quartos mais 9 quartos dá 13 quartos, certo? E quando o x for 4, bom, esse 4 vai cancelar com 4 no denominador, vai ficar só 1 mais 9 dá 10, tá? Da raiz de u, o que a gente tem dentro da raiz é um u agora, né? E o nosso dx, ele é 4 nonos de du, certo? Então, deixa eu isolar essa continha que a gente fez aqui no começo, né, para não confundir. Então, esse 4 nonos ele vem aqui para frente, né? Que multiplica... Isso aqui é u elevado a 1 meio, né? Então, a gente soma uma unidade, né? Então, fica u elevado a 3 meios dividido por 3 meios. Isso aqui no intervalo de 13 quartos até 10, certo? E aí, se você fizer essas continhas, né, primeiro substitui esse u por 10 e subtrai, substituindo esse u por 13 quartos.
Se você fizer essas continhas, vai ficar um negócio não muito bonito. Isso aqui vai ficar 80 raiz de 10 menos 13 raiz de 13 dividido por 27, tá? Tudo bem? Esse é o comprimento de arco. Esse é o comprimento de arco dessa curva y ao quadrado igual a x ao cubo no intervalo de 1 até 4,8. É como se você pegar essa partezinha vermelha e esticar. Tá? Vamos passar para um próximo exemplo. Esse aqui, de novo, não vai ser tão complicado a gente achar a integral que a gente tem que resolver. O que vai ser um pouco mais difícil é, de fato, resolver a integral. Tá? Então, aqui é uma parábola, mas aqui, bom, tem uma sutilezazinha de que a parábola, no lugar de ser y igual a x ao quadrado, ela está x igual a y ao quadrado, certo? E aí, professor, bom, não tem problema. A gente escreveu esse enunciado dizendo, olha, o comprimento é a integral de a até b de 1 mais f' de x dx, mas essa letra x aqui, você pode muito bem trocar ela por um y, e tudo vai funcionar. Tá? Não é porque você vai trocar a letra que a igualdade vai deixar de ser válida. É o nome da variável. Então a gente pode muito bem aplicar a mesma brincadeira derivando com relação a y. Certo? Então o nosso comprimento, ele pode muito bem ser a integral, mas aí com respeito a y. Bom, nesse caso não tem muita ambiguidade porque o x é igual a y, né, nesse exemplo, mas atenção que aqui a gente está fazendo com respeito a y, tá? Vamos fazer com relação a y. Então, o nosso y ele vai variar de 0 até 1, vezes a raiz quadrada de 1 mais a derivada, eu vou até colocar com autonotação para chamar a atenção, tá? A derivada da nossa função f de y com relação a y ao quadrado. Vou colocar com essa notação para enfatizar bem, né, que a gente está fazendo com respeito a y dy, tá? Notaçãozinha de Leibniz. E aí a derivada da função, né, então a nossa função f de y, o que ali é o x, né? Isso aqui é a função y ao quadrado. E aí a derivada dessa função com relação a y é simplesmente 2y, certo? Então, o que a gente tem que calcular aqui, na verdade, é simplesmente a integral de 0 até 1 da raiz quadrada de 1 mais 2y ao quadrado dy, certo? Então, isso aqui dá a integral de 0 até 1 da raiz quadrada de 1 mais 4y ao quadrado dy, certo? E aí quando a gente se depara com esse tipo de expressão para integrar, né, raiz quadrada de 1 mais ou menos alguma expressão ao quadrado, isso aqui é aquele tipo de integral que a gente vai apelar para alguma substituição trigonométrica, certo? Nesse caso, como é 1 mais alguma coisa ao quadrado, a substituição, digamos assim, mais comum é que você tente, por exemplo, aqui é 1 mais alguma coisa ao quadrado, o ideal é que apareça aqui
que apareça aqui uma tangente, certo? Porque aí você, se 1 mais tangente ao quadrado, você vai substituir por secante ao quadrado, tá? Mas para que apareça uma tangente ao quadrado aqui, a gente precisa matar esse 4. Então não vou só substituir por tangente, eu vou o y, né? Não só por tangente, mas eu vou tentar matar esse 4, então eu vou colocar um meio aqui, né? Porque está ao quadrado. Então a substituiçãozinha que a gente faz, um caminho que você pode fazer é fazer essa substituiçãozinha aqui. Você pega y igual a, basta um igual, y igual a 1 meio da tangente de um certo θ, né? E essa daqui vai ser a nossa variável, vai ser esse ângulo θ. Por que que isso vai ter graça? A gente vai já ver, mas olha, esse 1 meio ao quadrado vai virar 1 quarto e vai matar esse 4. E aí a gente vai ficar com 1 mais tangente ao quadrado, que é secante ao quadrado, e a gente vai poder tirar a raiz aqui, certo? Mas para fazer a nossa substituiçãozinha, a gente precisa também trocar o dy, né? Então vamos lá fazer quem é dy dθ, né? Então a derivada da tangente, né, é secante ao quadrado, certo? Então essa derivada aqui vai ser 1 meio de secante ao quadrado de θ, e esse dθ daqui de baixo vai lá para frente, tá? Então, se a gente faz essa substituiçãozinha, e vamos logo atualizar os integrandos também, tá? Então, o y, quando o y for zero, né? Isso aqui é a primeira parte da brincadeira, e eu vou atualizar logo os integrandos. Quando o y for zero, o que a gente tem? A gente vai ter que zero é igual a 1 meio da tangente θ. Então, a gente tem que a tangente de θ é zero, certo? Porque o meio você passa, o 2 você passa multiplicando, que seja. E aí qual é o ângulo cuja tangente dá zero? Você precisa que o numerador seja zero, ou seja, que o seno seja zero, e que o seno seja zero e o cosseno seja diferente de zero. Ora, isso aqui é exatamente quando o ângulo θ é o ângulo zero. O seno é zero e o cosseno é 1, né? Então, quando o y for zero, o θ também vai ser zero. E aí, quando o y for 1, aí você substitui. Quando o y for 1 aqui, esse 2 vai passar multiplicando, você tem que a tangente de θ vai ser 2. E aí, bom, não dá para escrever de uma maneira muito bonita, você vai simplesmente dizer que esse θ, isso aqui é o arco cosseno de 2, o arco tangente de 2, tá? Tangente a menos 1 aqui, para encurtar, o arco tangente, né? Tangente a menos 1 de 2. Tudo bem? Então vamos fazer essa substituiçãozinha na nossa equação dali de cima. Então a gente estava fazendo essa brincadeira vermelhinha aqui, que eu vou continuar aqui embaixo agora, tá? Então esses 3 pontinhos aqui, vem bem para cá. Isso aqui era um parêntese de pouco tempo atrás, né? Então, o que a gente vai ter, então, agora, essa integral de 0 até 1, isso aqui vai ser uma integral de 0 até tangente a menos 1 de 2, o ângulo cuja tangente é 2, né? Essa raiz de 1 mais 4y2, isso aqui vai ser raiz de 1 mais 4 que multiplica esse y ao quadrado. Quem é o y? Isso aqui é 1 meio da tangente de θ, tudo isso ao quadrado, certo? E o nosso dy, o dy agora é essa coisa feia, ó, é 1 meio da secante
ao quadrado de θ dθ. Tudo bem? Então, a nossa integralzinha vai ser a integral de 0 até o ângulo cuja tangente é 2. Tangente é menos 1 de 2. Esse 1 meio ao quadrado vai dar 1 quarto, que vai cancelar com esse 4. Certo? Esse 1 mais tangente ao quadrado, isso aqui é secante ao quadrado, que quando você tirar a raiz, vai virar só um secante. E já tem um secante ao quadrado aqui do lado de fora, então vai ficar secante ao cubo de θ dθ. E esse 1 meio a gente pode colocar aqui na frente, já fora da integral, né? Tudo bem? Então, a única coisa que a gente precisa é calcular essa integral da secante ao cubo. Bom, isso aqui já deu um trabalhinho, né? Mas calcular a integral da secante ao cubo dá um trabalhinho também. Então, isso é um exercício que eu não sei se o Nicolas fez com vocês, é um exercício na parte de integrais trigonométricas. É um dos exemplos que tem lá, talvez o Nicolas tenha feito. Mas por via das dúvidas, vamos calcular essa integral dessa secante ao cubo aqui, tá? Então aqui a gente vai fazer uma pausa nessa nossa conta aqui e vamos ver quanto é que é a integral de secante ao cubo, tá? Então nosso esforço aqui agora vai ser calcular Vamos simplificar a nossa vida, vamos dizer que é de A até B, tá? Na verdade, pouco importa. A integral indefinida, né? O intervalo de integração a gente pode cuidar disso depois. Então, a integral de secante ao cubo de θ dθ, tá? Então, isso aqui é o nosso objetivo de vida agora, certo? Como é que a gente vai calcular? Como é que a gente vai calcular isso, tá? A saída, então, para calcular essa integral é você fazer a integração por partes, tá? Pelo menos um caminho para você fazer isso é fazer a integração por partes. Então, você pode enxergar isso aqui como sendo secante de θ vezes secante ao quadrado de θ dθ, certo? E aí, lembrem-se, é aquela velha história. A integral de u dv, isso aqui é o v menos a integral de v du, certo? Então a gente tem que tentar enxergar uma função u e uma função já derivada dv para tentar resolver a nossa integral, tá? Então, secante ao quadrado tem toda a cara. Qual é a função que a gente deriva que dá secante ao quadrado? Ora, é a velha tangente, né? Então, o que você pode fazer é dizer que isso aqui é o... perdão, o vermelho a gente está usando, vamos usar outra cor aqui. Então, isso aqui a gente pode dizer que isso aqui é o u, e isso aqui é o dv, tá? Então, se eu digo que o u é secante de θ, e que o dv, isso aqui é secante ao quadrado de θ dθ, então o du, isso aqui vai ser derivada da secante de θ, tangente de θ, dθ,
Enquanto que se a derivada de v é secante ao quadrado de θ de θ, é porque o v é tangente de θ. Certo? Então essa integral aqui, isso aqui vai ser uv, ou seja, secante de θ tangente de θ, menos a integral de v du. Então, v é tangente de θ e du é secante de θ, tangente de θ, bom, tangente ao quadrado, de θ. Tá? Bom, então isso aqui dá secante de θ, tangente de θ, menos, bom, quem é tangente ao quadrado? A gente acabou de usar essa brincadeira. 1 mais tangente é secante, certo? 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. Então, tangente ao quadrado é secante menos 1, tá? Então, para quem eventualmente não souber essas fórmulas decoradas, isso tudo sai, é só para lembrar aqui rapidinho, isso tudo sai daqui, tá? Seno ao quadrado θ mais cosseno ao quadrado θ, isso aqui é 1, isso aqui é tudo a relaçãozinha fundamental da trigonometria. E aí você só divide, por exemplo, se você divide aqui por cosseno ao quadrado θ para aparecer uma tangente, tá? Só para relembrar que eventualmente não tem isso fresco na cabeça de onde é que vem essas fórmulas. Então dá tangente mais 1, isso aqui dá secante ao quadrado θ, tá? Bom, no caso a gente está querendo tangente ao quadrado, então tangente ao quadrado θ, isso aqui é secante ao quadrado θ menos 1, certo? Que é o que eu vou substituir aqui. Então, essa tangente ao quadrado, isso é secante ao quadrado θ, menos 1, vezes secante θ de θ. Certo? Bom, então isso aqui dá secante de θ, tangente de θ, menos... E aí aqui eu já vou quebrar em duas integrais, tá? Aqui a gente vai ter secante ao quadrado vezes secante dá secante ao cubo. E aí tem um menos aqui, com menos vai virar um mais, né? Mais integral de secante vezes 1, secante θ de θ. Tá? Então, olha aí, a gente partiu de secante ao cubo, então na verdade o que a gente acabou de escrever, né? Depois dessa sequência de integrais, a gente chegou que a integral da secante, a integral da secante ao cubo θ de θ, foi onde a gente começou, isso dá uma função de secante ao cubo. Então, na verdade, essa secante ao cubo aqui você pode passar para o lado de lá. Então, o que a gente tem aqui, duas vezes a integral de secante ao cubo θ de θ, isso é secante θ tangente θ, mais a integral da secante θ de θ. Certo? E aí, bom, se a gente souber a integral da secante, a gente passa esse 2 dividindo. E aí, de novo, essa outra integral que eu não sei se o Nicolas fez com vocês e acho que vale a pena ver a demonstraçãozinha, né, de onde veio. E aí vamos começar agora um novo objetivo de vida, que é mostrar a integral da secante θ de θ. Tá? E aí a gente, resolvido isso, a gente vai ter praticamente terminado o nosso trabalho. Então, como é que a gente faz isso? Aqui tem uma espertezazinha. Você
multiplica por secante θ mais tangente θ e divide. Ou seja, você não mudou nada. Só multiplicou por 1, né? Então, é a mesma coisa, né? Se você agora multiplica em cima, você vai ter secante ao quadrado θ mais tangente θ sobre, perdão, mais secante vezes tangente sobre secante θ mais tangente θ dθ, certo? E aí aqui tem outra espertezazinha não muito trivial de se ver, é você fazer uma simples substituição tomando U como secante θ mais tangente θ. O seu du, olha que coisa linda, qual é a derivada da secante? É secante θ vezes tangente θ. Qual é a derivada da tangente? É secante ao quadrado dθ. Olha, é exatamente o que a gente tem no numerador. Então, isso aqui vai ser só a integral de 1 sobre U du. Que essa daí eu espero que vocês tenham visto, que é o ln do módulo de U mais uma constante, né? No caso aqui a integral indefinida, né? Mas quem era o nosso U? O nosso U é secante θ mais tangente θ. Certo? Então isso aqui a gente pode finalmente substituir aqui nessa brincadeira aqui de cima. Então essa integral da secante ao cubo, isso aqui diz pra gente, né, que a integral da secante ao cubo θ, ao cubo, isso aqui vai ser 1/2 de secante θ tangente θ, multiplicando aqui, né? E a integral da secante a gente acabou de ver, para quem eventualmente não tinha visto ainda. Isso aqui é o ln do módulo de secante de θ mais tangente θ. Bom, aqui é a integral indefinida também, né? Vamos colocar mais uma constantezinha aqui. Agora que a gente finalmente sabe quem é a integral da secante ao cubo, a gente pode terminar a nossa brincadeirinha. Então a gente estava aqui, né, nesse vermelhinho, vamos finalmente terminar o nosso pontilhado. Então a gente já tinha 1/2 aqui do lado de fora, que ele vai continuar. Então quem é a integral da secante ao cubo? A gente acabou de escrever a fórmula aqui da integral da secante ao cubo, essa coisinha não necessariamente muito bonita. Então isso aqui vai dar 1/2 vezes 1/2 de secante θ tangente θ mais o ln do módulo de secante θ mais tangente θ. Isso aqui no intervalo de 0 até o arco, cuja tangente é 2. De 0 até tangente a menos 1 de 2. Certo?
Então eu vou puxar essas continhas aqui para baixo, só para a gente terminar de fazer essas contas, tá? Então, esse 1/2 aqui vezes 1/2 vai dar 1/4, né? E aí vamos com essa nossa substituiçãozinha, tá? Então, a primeira substituiçãozinha a ser feita é quando o θ vai ser o arco cuja tangente é 2, certo? Então a gente precisa fazer a secante do ângulo cuja tangente é 2 vezes a tangente do ângulo cuja tangente é 2, certo? Então aqui a gente está escrevendo o primeiro termo, né? Mais o ln da secante desse cara, mais tangente desse cara, certo? O ln do módulo da secante do ângulo cuja tangente é 2, mais tangente do ângulo cuja tangente é 2, certo? Então isso é só a parte positiva, digamos assim, e a gente vai subtrair agora a mesma brincadeira com o ângulo zero, tá? Então lá vai a secante, subtraindo secante de zero, tangente de zero, mais o ln do módulo da secante de zero, mais tangente de zero. Certo? Tudo isso multiplicando o 1/4 ali. Então vamos lá simplificar um pouco essa brincadeira aqui. Tá? Então, para simplificar essa brincadeira, o que a gente vai fazer é de novo usar aquela igualdadezinha relacionando tangente com secante, porque, olha, se eu sei que aquele meu ângulo é o arco cuja tangente é 2, eu posso muito bem substituir aqui nessa fórmula para descobrir que a secante do ângulo cuja tangente é 2, isso aqui é a pergunta, qual é a secante do ângulo cuja tangente é 2? Ora, se eu sei que a tangente é 2, 2 ao quadrado 4, a secante do ângulo menos 1. Então eu tiro que a secante do ângulo, isso aqui vai dar mais ou menos raiz de 5, certo? Enfim, raiz de 5. Tudo bem? Então a gente, à primeira vista, pode não parecer trivial, mas enfim, a gente tem como extrair a secante, né, usando essa igualdadezinha trigonométrica. Então essa secante aqui, isso aqui dá raiz de 5, tá? A tangente do ângulo cuja tangente é 2, bom, isso aqui claramente é 2, né? A secante do ângulo cuja tangente é 2, a gente já viu que isso aqui é um raiz de 5. A tangente da tangente a menos 1, isso aqui certamente é um 2, né? E aqui, eu coloquei θ, perdão, mas era para ser 0, né? A secante 0, tangente 0, secante 0, tangente 0.
E aí, de novo, a tangente de zero, quanto é que é? Você quer que o seno seja zero, o cosseno seja diferente de zero. Isso aqui tipicamente ocorre no ângulo zero, certo? E aí eu poderia até ignorar esse termo logo, mas de toda forma eu vou ter que calcular aqui quanto é a secante de zero. Então, lembrando quem é a secante de zero. Bom, quem é a secante? A secante é 1 sobre o cosseno, certo? Então, a secante de zero, isso aqui é 1 sobre o cosseno de zero. Mas quanto é que é o cosseno de zero? O cosseno de zero é 1. Então, 1 sobre 1 dá 1, né? Então, isso aqui é 1 vezes 0, aqui vai ser 1 e a tangente de 0 é 0, tá? Bom, conhecendo esses valores, a gente pode agora substituir, simplificar um pouco. Só está começando a faltar espaço, mas eu vou colocar aqui embaixo. Tudo bem? Então, esse termo aqui vai anular, né? É um produto aqui, isso aqui vai anular, isso aqui vai dar 0. Tangente de 0 é 0, então isso aqui se anula também, né? 0. Então fica o ln de 1. ln de 1, ora, quanto é que é o ln de 1? E aí, com muito carinho, para quem eventualmente não lembra. O que é o ln? Né? Nada mais é do que o logaritmo na base de Euler, né? Número de Euler. Então a pergunta é: qual é o cara, qual é o expoente que eu boto no número de Euler para que a resposta seja 1? O número de Euler elevado a quanto dá 1? É 0, né? Então, esse ln de 1, isso aqui vai dar 0 também. Tá? Então, esse segundo termo todo se anula. Se anula porque aqui tem um produto onde um deles é 0. A tangente de 0 é 0. Aí fica só ln de 1 que dá 0 também. Certo? Então, o segundo termo todo se anula. Só vai ficar para a gente esse 1/4. Bom, esse 2... Bom, tem 2 dos dois lados, né? Então, 1/4 vezes isso aqui vai dar raiz de 5 sobre 2. A gente tem mais esse ln, né? O ln do módulo de raiz de 5 mais 2, tudo isso dividido por 4, tá bom? Então esse foi um exercício certamente mais longo, o vídeo provavelmente vai ficar bem longo por causa desse exercício, mas eu queria fazer mais no detalhe porque tem várias integrais interessantes aí na resolução, tem umas ideias importantes, né, de trigonometria, que era bom rever, enfim, revisar, tá? E para a gente fechar esse vídeo, a gente precisa falar só da função comprimento de arco. Então, o que é isso? Na verdade, a mesma ideia de antes, de calcular o comprimento de um arco, só que a diferença é que o ponto final não é dado. Na verdade, o ponto final ele é uma variável de uma função. No lugar de eu dizer, olha, eu quero calcular o comprimento da minha curva, né? Isso aqui é a equação do comprimento do arco, né? Mas no lugar de dizer, olha, eu quero calcular de um certo A até um certo B, eu vou dizer, eu quero calcular isso de um certo A até um certo X, e esse X é a variável de uma função. Então, eu quero ver quem é essa função, é uma função agora, na hora que isso é o comprimento do arco da minha curva, de um certo ponto inicial, onde a coordenada X é A, até um ponto final, e o ponto final, na verdade, é a variável da minha função. Então, essa função ela vai expressar o comprimento do arco da minha curva. Tá? Então, a ideia é relativamente simples. E aí, um exemplo rápido, né? Encontre a função que representa o comprimento do arco dessa curva a partir do ponto 1, 1. E aí, como é que a gente faz isso? Bom, não tem muito segredo, é só resolver essa integralzinha daqui de cima, tá?
Então a função, só que vai ser uma função, né? Vai ficar em função de x. A função comprimento de arco vai ser a integral de a até x da raiz quadrada de 1 mais a derivada da função. Bom, quem é a derivada dessa função? A derivada dessa funçãozinha ali, olha, a derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada do ln de x, isso aqui é 1 sobre x, né? E aí vai ficar 1 sobre 8x, isso aqui tudo elevado ao quadrado, isso aqui é a derivada, né? Certo? Mas até para não até para não confundir, na verdade é melhor a gente se você achar melhor, você pode até trocar, né, essa variável para não confundir muito. Para não confundir muito, vamos dizer que isso aqui é um t logo de cara. Você pode pensar logo como sendo um t aqui, tá? Porque o x ele é um dos limites do integrando, ele é essa função que você está descobrindo quem é. Então, para você não misturar os x, né, talvez seja melhor desde o começo já considerar que a função é uma funçãozinha de t, tá? E aí você vai atrás dessa s de x. Tudo bem? E aí aqui a gente faz as contas. Então isso aqui vai dar integral de a até x da raiz quadrada de 1 mais o velho quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vai dar 4x vezes o segundo tem 8x. Isso aqui vai dar, perdão, 8x. 2 vezes 2t dá 4t vezes o segundo. Então vai ficar 4t sobre 8t dá só 1 meio, né? Mais o quadrado do segundo, 1 sobre 64t ao quadrado, certo? dt. Bom, isso aqui, então, vai dar igual a integral de a até x da raiz quadrada de 4t ao quadrado. Esse 1 menos 1 meio vai dar 1 mais 1 meio, mais 1 sobre 64t ao quadrado dt. Tudo bem? E aí, bom, isso aqui é uma equaçãozinha do segundo grau. Se você quiser, você pode ter o trabalho de fatorar para ver que na verdade isso aqui vai ser um quadradinho perfeito. Você pode procurar as raízes e ver que vai ter duas raízes iguais, se quiser. Se você não conseguir enxergar, bater logo o olho, que na verdade isso aqui é exatamente 2x mais 1 sobre 8x, perdão, x não é t, né, que a gente está chamando. 2t mais 1 sobre 8t, tudo isso ao quadrado. Então, se você fizer aí o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro segundo, quadrado do segundo, você tem exatamente a expressão anterior. Ah, professor, não enxerguei isso de cara, o que eu faria? Você pode muito bem calcular o delta, b2 menos 4ac e tal, e ver que você vai ter duas raízes iguais. E essas duas raízes vão levar essa expressão. É um quadrado bonitinho, né? Que aí que você pode tirar a sua raiz. Então isso aqui vai ser integral de a até x de 2t
mais 1 sobre 8t dt, né? E aí vamos continuar aqui embaixo, integral de a até x de 2t, bom, eu vou colocar logo direto, isso aqui vai dar 2t, 2, né? T ao quadrado sobre 2, o 2 soma, então vai ficar só t ao quadrado no intervalo de a até x, né? Mais 1/8 que multiplica 1 sobre t, é o ln, né? A função a primitiva de 1 sobre t. Então isso aqui fica o ln de t, também no intervalo de a até x, certo? Sendo que o a aqui é dado, né? O ponto inicial, isso aqui é o a, né? É o valor de x do ponto inicial, o a é 1, tá? Então, na verdade, o seu S de x... Então, esse t ao quadrado, então vai ficar x ao quadrado menos 1 ao quadrado, né? Mais o ln de x menos o ln de 1, mas é aquela mesma coisa, ln de 1 é 0, né? O número de Euler elevado a 0 é que dá 1, então não vou nem escrever, certo? Então essa daqui é a sua função comprimento de arco. Professor, qual é a graça dessa função comprimento de arco? A graça é porque você, uma vez que você calculou isso aqui de maneira genérica, a função comprimento de arco, agora eu posso só perguntar, qual é o comprimento de arco lá do 1 até um certo P2? Eu escolho outro ponto que pertence à minha curva. Eu não preciso fazer a integração toda de novo, já fiz a integral, só vou substituir, na verdade, o x final, eu só vou substituir aqui nessa fórmula, eu já tenho de graça o resultado da integração, certo? E se eu quisesse para um certo P3, do ponto 1 até um P3, de novo, eu só olho quem é o ponto x desse P3, substituo aqui no meu S de x, eu já vou ter o resultado do comprimento do arco, né, do 1 até esse P3. Então essa é, entre aspas, a graça da coisa. É que uma vez que você já calculou, né, agora calcular o comprimento de arco do 1 até qualquer ponto x, você só substitui nessa formulazinha daqui de baixo, tá? Então aqui a gente encerra essa nossa penúltima aplicação de integração. Na quarta-feira, o próximo vídeo vai ser sobre área de superfície de revolução, tá? Fiquem no aguardo aí pelo próximo. Um abraço.